Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um vídeo de análise. Hoje vamos falar sobre os jogos da Libertadores, da Sul-Americana e mais alguns jogos que a gente tem aí pelo Campeonato Europeu, recheando aí a nossa grade de futebol dessa terça-feira, dia 12 de agosto de 2025. Então vamos falar desses jogos aqui, trazendo aí as melhores oportunidades, tentando encontrar aí as melhores situações onde a gente pode operar, realizar o nosso trading esportivo nesses jogos, beleza? Antes de trazer os principais confrontos desse dia por aqui, eu queria pedir a você que não é inscrito aqui no canal, que por favor se inscreva, deixa aquele joinha aí para fortalecer o nosso conteúdo e fazer com que o vídeo chegue num número cada vez maior de pessoas. Comenta aqui nos comentários o que você acha que pode ser interessante aí, quais as oportunidades que você encontrou para os jogos de amanhã. E é claro, ative o sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Isso também ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo, beleza? Bom, vamos falar dos jogos aqui, começando pela Libertadores da América. Jogos que a gente tem em destaque aqui são as equipes brasileiras jogando aí a fase de ida, né? Os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores. E o primeiro jogo que a gente tem aqui é Fortaleza e Vélez Sarsfield da Argentina. Jogo onde a gente tem aqui a equipe do Fortaleza enfrentando um time argentino, não é, digamos assim, da elite do futebol argentino, mas é uma equipe que já ganhou Libertadores, que já tem um histórico nessa competição, é um time que tem jogadores experientes e isso também vai nos levar aí a fazer uma análise com bastante cuidado aqui, porque temos um jogo onde o Fortaleza é favorito jogando dentro da sua casa, mas a gente não pode desassociar o Fortaleza na Libertadores da atuação que a equipe vem fazendo no Campeonato Brasileiro, né? Então, a primeira coisa que a gente vai pegar é analisar aqui o desempenho do Fortaleza no Brasileirão, e a gente tem aqui nas últimas 5 rodadas apenas uma vitória. Perdeu na última rodada aqui de 5-0 para o Botafogo, um jogo onde o Fortaleza teve um jogador expulso logo cedo aqui, né? Empatou contra o Corinthians, perdeu para o Grêmio de 2-1, jogando fora de casa, né? E a sua vitória aqui foi contra a equipe do Bragantino por 3-1 e anteriormente o empate em 1-1 contra a equipe do Bahia. O que a gente pode tirar desse retrospecto aqui do Fortaleza? É uma equipe que veio nessa Libertadores aqui de um grupo que não era relativamente tão difícil assim, né? Se a gente pegar aqui, vamos ver se a gente consegue buscar o histórico do Fortaleza na Libertadores, né? Fase de grupos aqui, a gente não vai ter o histórico aqui, mas vamos tentar buscar aqui na Libertadores como foi a fase de grupos do Fortaleza, só para a gente ter uma ideia aqui de por quais equipes o Fortaleza passou na fase de grupos da Libertadores. Temos aqui o Fortaleza, jogou num grupo que tinha Colo-Colo, Bucaramanga, Racing e Fortaleza. Passaram desse grupo aqui o Racing e o Fortaleza, né? Então, o Fortaleza acabou passando aqui na segunda colocação, né? Somou 8 pontos. Teve aquele incidente lá no jogo contra o Colo-Colo, que o jogo não acabou, enfim, o Fortaleza acabou ficando com os pontos. Mas a gente teve aqui uma equipe que foi relativamente bem na fase de grupos, num grupo que não era assim tão complicado e agora vai ser favorito para jogar dentro de casa, tá? Um ponto que a gente tem que prestar atenção. Olhamos aqui o Fortaleza, o retrospecto do Fortaleza no Brasileirão, tá lá na zona de rebaixamento. A equipe do Vélez também não vai bem no Campeonato Argentino. Temos aqui o Vélez na 13ª colocação de 15 times aqui que compõem essa tabela do Campeonato Argentino, né? No grupo B, o Campeonato argentino tem o grupo A e tem o grupo B, né? A gente tem aqui o Vélez na 13ª colocação aqui, com 2 vitórias nos últimos 5 jogos, então não tá assim tão melhor que a equipe do Fortaleza, também vem oscilando bastante, né? Então a gente precisa levar isso também em consideração aqui, né? O Vélez, que na fase de grupos da Libertadores, pegou aqui classificou num grupo, né,
que tinha também o Peñarol e o Olímpia do Paraguai, que eram dois adversários muito tradicionais, né? Acabou passando na primeira colocação aqui, empatado em pontos com a equipe do Peñarol. Então, o grupo do Vélez também não era um grupo que tinha, assim, grandes equipes muito tradicionais. Então, por aqui a gente já tem duas equipes que fizeram campanhas aí razoáveis na fase de grupos e vão se enfrentar agora. Então, vai ser um jogo bastante parelho aqui. E eu diria que se o jogo de ida fosse na Argentina, o Vélez também estaria com uma odd, assim, próxima de 2 e o Fortaleza com uma odd próxima de 4. Então, na minha visão, não há nenhum desajuste tão drástico assim no pré-jogo entre os preços das duas equipes, tá? Cenários que a gente pode trabalhar eventualmente nesse tipo de jogo aqui é o seguinte: o Fortaleza vai para esse jogo precisando fazer o resultado, né? Querendo muito conseguir vencer esse jogo para levar uma vantagem para a Argentina, porque obviamente se não conseguir fazer isso, né, se empatar esse jogo aqui ou eventualmente perder para o Vélez o jogo de ida, vai ficar muito difícil ter que buscar o resultado lá na Argentina, onde a gente sabe que os times têm um fator local muito forte, né? Como eu falei para vocês aqui, o Vélez não faz parte assim da elite do futebol argentino, mas é uma equipe que tem um fator local muito importante e que há muito tempo não jogava em umas oitavas de Libertadores. Estar presente aí nessa competição faz com que a torcida vá bastante ao estádio e provavelmente vai ser um cenário muito complicado aqui para o Fortaleza no jogo da volta. Então o time brasileiro precisa conseguir um placar de vantagem no jogo de ida, né? Então a gente deve ver o time do Fortaleza fazendo um jogo mais ofensivo, né, colocando jogadores aí com volume de jogo, tentando criar um volume de jogo no campo de ataque aí para gerar oportunidades de gols no primeiro tempo já. Então aqui a gente pode pensar em operar lei ao Vélez na primeira etapa, justamente aí levando em conta que a equipe argentina também vai tentar levar esse jogo aqui da melhor maneira possível para não tomar um gol cedo. Então teremos aqui muito provavelmente o time do Vélez tentando suportar uma eventual pressão da equipe do Fortaleza. A gente sabe que pelo histórico de jogo do time do Fortaleza, não necessariamente essa pressão ela vai ser executada de maneira mais organizada. E isso pode gerar situações para possíveis contra-ataques aí do time do Vélez. Se isso estiver acontecendo, naturalmente não é tão interessante a gente buscar esse lei ao Vélez aqui, né? Agora, se o time argentino não estiver conseguindo gerar essas situações de contra-ataque, muito provavelmente o lei ao Vélez pode ser uma entrada interessante, levando em consideração que essa odd aqui tem um bom potencial de correção, ok? Olhando aqui o mercado de gols, a gente tem a linha do over 2,5 pagando 2,50. Jogos de ida de Libertadores, a exemplo do que a gente viu nos jogos de ida da Copa do Brasil, não são bons cenários, geralmente, para a gente buscar mercado de gols, tá? Então, isso pode mudar ao longo da partida. Se daqui a pouco a gente tiver aí, por exemplo, sei lá, o Vélez abrindo o placar, o Fortaleza tendo que sair ainda mais, deixando mais espaços, né? Ou um cenário aí onde o Fortaleza abra 2 ou 3 gols e aí sim o Vélez tem que sair, mas aí a gente está falando de um cenário muito específico, levando em conta um comportamento um pouco atípico até das equipes aí nesse jogo, para a gente poder ter um cenário de gols mais nítido, né, mais evidente, para podermos operar aí esse mercado, ok? Então, para mim, lei ao Vélez é o primeiro mercado aqui que a gente pode ter alguma coisa interessante. Voltando aqui então para os jogos da Libertadores, né, os jogos que a gente tem aqui nesse dia 12, a gente tem também o Atlético Nacional contra o São Paulo, jogo que vai estar acontecendo às 21h30, né? Então a gente tem aqui, vamos abrir aqui o jogo para a gente ver. Ué, não quer abrir? Vamos abrir aqui em outra aba, então, para a gente ver. Aqui temos Atlético Nacional e São Paulo. O Atlético Nacional esteve num grupo que tinha o Internacional, o Nacional do Uruguai e o Bahia, ou seja, talvez o grupo mais difícil da competição até aqui, né? E o Atlético Nacional passou na segunda colocação. Vai pegar o São Paulo, que passou em primeiro colocado num grupo que tinha, se não me engano, o Tajeres de Córdoba, era o segundo colocado nesse grupo aqui.
Vamos dar uma olhada aqui para a gente buscar o retrospecto aqui do São Paulo nessa Libertadores, né? Pegando aqui por fase de grupos, né? O São Paulo esteve num grupo que tinha o Libertad, o Alianza Lima e o Talleres da Argentina, né? Então, classificou o Libertad do Paraguai na segunda colocação. O São Paulo, com folga, fez 14 pontos no grupo, né? E olhando aqui o seu adversário, o Atlético Nacional somou 9 pontos no grupo aqui, como eu falei, com o Internacional, Bahia e o Nacional do Uruguai. Então, o Atlético Nacional é uma equipe que tem uma certa tradição também na Libertadores, é uma equipe que costuma encardir o jogo aí contra equipes brasileiras, tem no seu fator local também uma arma muito interessante, vai estar absolutamente lotado o estádio lá para receber esse confronto aqui contra o São Paulo. Mas agora, se a gente analisou o retrospecto recente do Fortaleza e do Vélez nos seus campeonatos nacionais, né? A gente vai ver aqui que o Atlético Nacional vive um bom momento no campeonato colombiano, né? Não é o líder, mas está aqui com 11 pontos em 6 jogos disputados, né? Então venceu 3 e empatou, de 6 jogos, venceu 4, venceu 3, empatou 2 e perdeu 1. Esse é o retrospecto do Atlético Nacional nos últimos 6 jogos aqui. Então, tá aí, de certa maneira, fazendo um ótimo início de campeonato na Colômbia, né? E o São Paulo no Campeonato Brasileiro, a gente vai ver o São Paulo em franca recuperação, né? O São Paulo aqui que venceu as últimas 5 partidas, engatou 5 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, né? Venceu também na Copa do Brasil, então São Paulo está aí numa caminhada importante. O São Paulo caiu fora na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, né? Foi eliminado nos pênaltis. Então tem na Libertadores, junto com o Campeonato Brasileiro, os 2 campeonatos aí onde o São Paulo vai levar até o final da temporada, e a gente tem o São Paulo indo cada vez melhor no Campeonato Brasileiro. Teremos muito provavelmente no São Paulo o retorno do Lucas Moura, né? Que jogou alguns minutos aí na última partida que o São Paulo venceu aqui contra o Vitória da Bahia por 2-0. Então a gente deve ter muito provavelmente esse jogador, se não começando o jogo contra o Atlético Nacional, mas tendo mais minutos, e é muito importante porque o São Paulo sente muito a ausência de vários jogadores aí que estão fora por lesão. Então, com o passar do tempo, o time vai ir recuperando esses jogadores aí que são, em boa parte deles, titulares importantes da equipe do São Paulo, e vão estar à disposição finalmente do Crespo para que ele consiga montar o seu time titular com os seus principais jogadores. Isso vai agregar qualidade à equipe do São Paulo e é fundamental para que nesse jogo contra o Atlético Nacional o time brasileiro tenha aí a condição de pelo menos conseguir trazer um resultado que, se não for de vantagem, pelo menos traga o confronto para decidir no Morumbi, onde o São Paulo tem muita força, terá também um fator local muito interessante e tem potencial aqui para classificar contra a equipe do Atlético Nacional, tá? Num confronto aqui, eu apostaria na classificação do São Paulo, acredito que o São Paulo é favorito para a classificação aqui. Nesse jogo, no entanto, tem que ter muito cuidado para se posicionar a favor do time do São Paulo, tá? O Atlético Nacional é uma equipe muito forte, tem bons jogadores também no seu setor ofensivo, jogadores que têm uma qualidade de definição muito interessante, né? Alguns destaques aqui que a gente tem que deixar frisado aqui nesse time do Atlético Nacional é o Arce, jogador que joga aqui pela ponta esquerda, e o Campuzano, bom volante aqui também, que faz essa ligação aqui com o setor ofensivo da equipe do Atlético Nacional, jogadores que precisam ter uma atenção redobrada aí pelo time do São Paulo para neutralizar as jogadas em velocidade desse time do Atlético Nacional, tá? Pode ser um jogo interessante para gols esse aqui.
A odd tá bem alta, tá 2,70 aqui, mas é aquilo que eu falei, os jogos de ida geralmente eles não têm tanta expectativa de gols, né? Acredito que o São Paulo tem potencial de marcar pelo menos um gol aqui, deixando o Atlético Nacional na necessidade de partir para cima e aí assim gerar bastante espaços aqui para que a gente possa explorar esse mercado, tá? Lei ao São Paulo pode ser uma alternativa, a gente vai pegar bastante cenários de lei ao time visitante aqui, caso a gente tenha visitantes que não queiram sair para o enfrentamento logo no início do jogo, essa é uma odd que tem potencial para correção de preço também, tá? Então, deixo para vocês aqui esse mercado nesse confronto aqui, beleza? Bom, voltando então aqui para nossa página, a gente vai dar uma passada rápida aqui em Peñarol e Racing, confronto que a gente tem também aqui pela Libertadores, tá? O time do Racing ele é tecnicamente melhor que a equipe do Peñarol. O time do Peñarol é uma equipe que no seu campeonato local não enfrenta adversários de tão alto nível assim. É uma equipe que oscila muito, que tem uma média de idade relativamente alta. Se a gente for pegar aqui a idade, ó, bom, os dois times têm o Peñarol uma média de 27,9 anos e o Racing 28,1 anos, então é bastante equilibrado aí a média das duas equipes. Na verdade, tinha dois jogadores do Peñarol aqui acima de 30 anos que saíram do time, né? Mas tem alguns bons jogadores aqui também, a equipe do Peñarol, que o time do Vélez deve fazer uma marcação especial, principalmente aqui o Fernandes e o Silveira. Esses dois jogadores aqui são jogadores que têm feito boas partidas aí pelo time do Peñarol, pegando o histórico de confronto, pegando o histórico da classificação na Libertadores dessas duas equipes aqui, faz bastante sentido que a gente analise, né, o histórico dos times aqui nessas competições. O Peñarol classificou num grupo que tinha aqui o Vélez e o Olímpia, né? Então o Peñarol passou em segundo no grupo aqui com a mesma pontuação do Vélez, e o Racing se classificou no grupo em primeiro lugar, no grupo que tinha o Fortaleza e o Colo-Colo, eram os dois adversários mais difíceis aqui, né? Então a gente tem agora um confronto onde essas duas equipes vão se enfrentar aqui, e na minha visão o Racing é bem mais favorito para a classificação aqui. Se a primeira partida fosse na Argentina, a gente teria aqui essa odd do Racing entre 1,70 e 1,80, tá? Eu acho que esse é o nível de favoritismo que o time argentino tem frente ao Peñarol aqui. Ao contrário dos outros dois jogos aqui, eu recomendaria vocês a ficarem de olho num lay ao time da casa, tá? Porque o Peñarol defensivamente é uma equipe que tem muita fragilidade e que deixa o jogo acontecer muito nas costas dos laterais, que é justamente a principal característica ofensiva da equipe do Racing, tá? Então, se vocês forem trabalhar esse jogo em paralelo ao jogo do São Paulo, podem focar nessa situação aqui, nesse cenário de um eventual lay ao time da casa aqui nesse confronto, ok? Bom, depois a gente vai para a Sul-Americana, onde a gente tem aqui América de Cali e Fluminense. O América de Cali passou nos playoffs, né? E vai pegar o Fluminense aqui agora na fase de oitavas de final. Esse time do América de Cali é uma equipe que também tem bastante tradição em confrontos sul-americanos. É uma equipe que tem jogadores experientes, ou seja, não vai sentir a pressão aqui da equipe do Fluminense, né? Tem também um fator local muito importante aqui, e a gente vai ter o Fluminense numa situação complicada. O Fluminense que vem aí de uma sequência muito desgastante de jogos, né? Muito provavelmente aqui talvez não consiga usar todo o seu time titular aqui para esse confronto, então o Renato Gaúcho vai ter trabalho para montar o elenco aqui, para montar os 11 iniciais que vão disputar esse jogo contra o América de Cali aqui. A odd do Fluminense está exatamente igual à odd do América aqui, 2,63 e 2,63 para o Fluminense, né? Então a gente tem aqui uma paridade muito grande nesse primeiro confronto. Obviamente, a nível técnico,
o time do Fluminense é melhor que o América, né? A equipe do América vai contar com seus principais jogadores, não tem nenhum desfalque importante aqui. A gente não tem a escalação do Fluminense, mas como eu falei para vocês, muito provavelmente o aspecto físico, o desgaste aí da sequência de jogos da equipe do Fluminense vai fazer diferença para que a equipe não utilize alguns dos seus principais jogadores nesse confronto aqui. Então a ideia do Fluminense é justamente tentar trazer o confronto para decidir no Rio de Janeiro, né? Provavelmente aqui a gente vai ver um time um pouco mais recuado, não tentando trocar garrafa com a equipe do América de Cali, então deve ser um jogo onde o time colombiano, o time da casa aqui, vai ter mais a posse da bola, vai ter mais a iniciativa do jogo. Eu imagino que seja um jogo onde o Fluminense possa sofrer bastante nos primeiros minutos de jogo aí, levando isso em consideração, a odd do Lei Fluminense aqui pode ser a melhor alternativa para esse jogo. Acho que o América vem para cima e vai colocar uma pressão em cima do time do Fluminense, sobretudo aí até o minuto 20 do primeiro tempo. Acho que é bem provável que a gente veja esse cenário acontecendo, e aí o Lei Fluminense é, para mim, a primeira opção para a gente fazer alguma coisa nesse jogo aqui, que vai ser às 21h30 também, nessa terça-feira, beleza? Depois a gente tem também, pela Sul-Americana, aqui outro jogo que eu deixo em destaque para vocês aqui, que é o jogo do Independiente Del Valle contra o Mushuc Runa. Esse jogo aqui, o Independiente Del Valle jogando em casa, é bastante favorito, então aqui a gente pode ter sim um cenário para back ao favorito, embora eu não ache essa odd tão interessante pelo que o Mushuc Runa fez na fase de grupos da Sul-Americana, tá? Surpreendeu aí, conseguindo fazer bons jogos na fase de grupos, mas eu vejo aqui o Independiente Del Valle muito superior tecnicamente aqui ao time do Mushuc Runa, e podemos ter aqui um cenário interessante para back ao favorito aqui, levando em consideração que o Independiente Del Valle vai querer construir um resultado, se possível, com uma boa margem de gols aqui, para garantir a sua classificação já na primeira partida, tá? Então, se a gente vê essa postura aqui do time equatoriano no primeiro jogo, vai ser interessante, vai ser bacana a gente tentar buscar alguma posição aqui a favor do favorito nesse jogo, tá? Não sei se eventualmente uma goleada, mas um back ao favorito, acho que a gente pode ter cenário aqui sim, mesmo que a odd esteja um pouco amassada nesse confronto. Perfeito? Outros jogos que eu deixo para vocês aqui são os jogos, alguns jogos que a gente tem aqui na fase de qualificação da Champions League, tá? Partidas que a gente trabalhou os jogos de ida e que vale a pena a gente ficar de olho nos jogos de volta, tá? Começando aqui às 14 horas, a gente tem Copenhague e Malmö. Esse jogo aqui eu analisei para vocês aqui falando que seria um jogo que provavelmente poderia abrir para o mercado de gols, porque eram duas equipes com boas médias de gols feitos e sofridos. A gente teve um 0-0 no jogo de ida, né? Algo que eu sempre alerto para vocês que vão trabalhar jogos de Copas é ser um pouco mais cauteloso em relação a gols no jogo de ida, tá? O que aconteceu é que esse cenário aqui, esse 0-0 no caso, ele não retrata exatamente o que foi o jogo, porque foi um 0-0 com várias chances de gols dos dois lados aqui, e poderia ter sido aí tranquilamente um 2-2 esse jogo aqui, um 3-2, porque as duas equipes tiveram boas chances de marcar gols aqui, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, tá? Como a gente tem um cenário onde o jogo está completamente aberto, e a gente vai para uma decisão que é na Dinamarca, na casa do Copenhague, onde o time tem uma postura bastante agressiva de jogo, principalmente no primeiro tempo. Isso sugere que daqui a pouco os gols que não aconteceram na primeira partida venham a acontecer na segunda partida, né? Então a gente pode pensar aqui numa boa alternativa para trabalhar mercado de gols. Aqui a linha do over 2,5 aqui tá 2,05, tá? Então eu deixo esse jogo aqui para vocês mais uma vez como uma possibilidade para a gente explorar mercado de over aqui nessa partida, ok? Depois a gente tem aqui ainda também na qualificatória da Champions, a gente tem um Fenerbahçe e Feyenoord da Holanda. O primeiro jogo foi 2-1 para o Feyenoord, e agora a gente tem um jogo da volta aqui, onde o Fenerbahçe precisa recuperar essa diferença, né? Então, muito provavelmente aqui a gente vai ter o time turco partindo para cima. O campeonato turco recém começou, então a gente não tem ainda uma amostragem aí do time do Fenerbahçe para entender o nível físico que essa equipe tá.
Então, a princípio, a gente deve ter um primeiro tempo bem movimentado e talvez no segundo tempo a intensidade do jogo baixe bastante, tá? Levando em consideração o resultado de 2-1 no jogo de ida, que foi um jogo bastante movimentado. Se a gente pegar aqui, eu não sei se a gente vai ter o gráfico desse jogo, tá? Para analisar aqui, temos sim. Vejam aqui, teve um gol contra. O Feyenoord conseguiu abrir o placar com um gol contra aqui, feito pelo zagueiro do Fenerbahçe. Depois, no segundo tempo, o time turco cresceu bastante na partida aqui, né? Conseguiu fazer o gol de empate, mas logo em seguida, no finalzinho, tomou o 2-1 aqui. Então, a gente vai ter o time turco precisando correr atrás do placar aqui nessa partida. Odds bastante equilibradas, mas o Fenerbahçe é favorito no confronto. Então a gente pode buscar eventualmente aí um lay ao Feyenoord, mas o primeiro mercado que eu sugiro para vocês aqui também é o mercado de gols, levando em consideração essa questão aí do aspecto físico do time do Fenerbahçe, que é sempre importante a gente analisar nesse início de temporada aí que as equipes ainda estão num trabalho de construção aí da sua formação física e técnica para os jogos, tá? Outro jogo que eu gostaria de deixar para vocês aqui é o Vitória Pilsen e o Rangers da Escócia. Vitória do Rangers por 3-0, tá? O Pilsen já passou na fase anterior, tendo que buscar um resultado onde o time tinha perdido por 2 gols de diferença, agora perdeu por 3 gols de diferença, e o Rangers é melhor adversário do que o Servette, que foi a equipe que o Pilsen venceu na fase anterior. Então, o time vai ter que buscar um placar agregado aqui elástico. Isso aqui sugere que o time vai se expor muito no jogo. Então, aqui podemos ter também um cenário para gols, porque o time do Rangers é um time muito bom de contra-ataque e vai ter essa possibilidade, né? Então, a gente tem a linha do over 2,5 aqui a 1,65, tá bastante amassada, mas isso é devido também aí à situação que o jogo oferece, né? O time que é o mandante, que é o dono da casa, vai precisar sair muito para o jogo, vai deixar muito espaço para um time que é muito bom de contra-ataque. Então a gente tem uma leitura de over aqui. Aliás, uma leitura a gente não tem porque o jogo não começou, né? Mas a gente tem uma análise pré-live que aponta para um jogo bem over aqui entre Vitória Pilsen e Glasgow Rangers, beleza? Depois temos mais 2 jogos que eu queria comentar com vocês aqui. Um deles é Bruges contra o Salzburgo, tá? O Bruges venceu a primeira fora de casa contra o Salzburgo por 1-0. Agora no jogo da volta vai jogar em casa tendo a vantagem. Esse jogo vai ser às 14h30, tá? Então vai coincidir com os outros 2 jogos que eu falei aí para vocês, tá? Mas a gente tem aqui um cenário muito interessante também do Bruges, mesmo com a vantagem, sendo favorito dentro de casa aqui para o jogo. E o Salzburgo, a gente viu aí, a gente tem bem fresco na memória, né, a performance desse time no Mundial de Clubes, né? Então é um time rápido, é um time que tem uma transição muito veloz do meio para frente, e perdendo o jogo por 1-0 aqui, perdendo no agregado por 1-0, é muito provavelmente que o time tenha que tomar a iniciativa, e o Bruges vai explorar essa situação também, naturalmente tendo a possibilidade de puxar o contra-ataque. Esse jogo é um jogo ainda melhor, na minha visão, para a gente trabalhar um cenário over, porque a diferença de gols não é grande, é uma diferença mínima. Então, o Bruges não pode se dar ao luxo de simplesmente esperar o Salzburg no seu campo, né? Vai querer fazer mais gols para ampliar essa vantagem, ficar numa situação um pouco mais segura dentro do confronto, né? Então, o Salzburg é quem tem a obrigação, e como visitante com essa odd aqui de 4,75, é um jogo também para a gente tentar buscar um lay ao visitante aqui, e o mercado de gols como segunda opção. O over 2,5 tá pagando 1,62, então aqui a gente tem mercados um pouco mais amassados, justamente porque são jogos de volta onde a expectativa é de um volume interessante de gols aqui nesses confrontos, beleza? Então a gente pode ir junto com o mercado nessa situação aqui. O último jogo que eu queria comentar com vocês é Benfica e Nice. Benfica venceu fora de casa por 2-0 na primeira partida, agora joga dentro de casa. Odd de 1,57 aqui para o Benfica. Na minha visão, esse preço abaixo de 1,60 para o Benfica, ele faria sentido se o jogo da ida tivesse sido 0-0 ou 1-0 para o Benfica. 2-0 é muito provável que o time português queira administrar um pouco mais o jogo.
tem um bom sistema defensivo, o time do Benfica, o que vai fazer com que eles tenham a capacidade de segurar o Nice nos primeiros minutos de jogo, né, impedindo que tenha um volume grande do time francês aqui. Olhando o gráfico do jogo de ida, a gente consegue ver aqui que, mesmo como visitante, o Benfica teve mais ação do que a equipe do Nice, teve um pouco mais de volume do que a equipe do Nice, então, muito provavelmente, tendo a vantagem de 2-0 e tendo a possibilidade de jogar um jogo um pouco mais defensivo, o Benfica não vai deixar que o Nice se crie tanto assim dentro do jogo, né? Então, a gente pode aqui esperar por um jogo para lei ao visitante também, ok? Mercado de gols, ele pode ser interessante se daqui a pouco o Nice diminuir a vantagem no primeiro tempo ainda, né, nos primeiros minutos, mas a odd está muito amassada na minha visão. 1,80 aqui poderia ser uma odd um pouco mais alta, tá? Então, vamos esperar para analisar o jogo aqui, deixando o mercado de gols aqui como segunda opção para esse confronto, ok? Lembrando sempre, rapaziada, quem tá junto comigo nos vídeos aqui é a Superbet. Superbet que vai ter aqui odds turbinadas para os jogos da Libertadores e da Sul-Americana, que tem equipes brasileiras envolvidas aqui. Então, se você quiser conferir essas super odds no site da Superbet, é só escanear o QR Code que está na tela ou clicar no link que está na descrição do vídeo e você vai ter a possibilidade de criar sua conta numa das melhores casas de apostas do Brasil hoje, com a melhor experiência de usuário, com excelentes cotações aí e super odds que podem ajudar você a alavancar uma banca menor aí, você que está começando nas apostas esportivas. Essa é uma ótima oportunidade para você pegar preços melhores aí para realizar suas entradas, beleza? Eu vou estar com vocês lá no meu canal do Telegram para fazer esses jogos aqui dessa terça-feira à noite, então cola comigo lá se você não me segue ainda, o link também está aqui na descrição do vídeo, faça parte do meu canal do Telegram, que é gratuito e é uma comunidade que está crescendo cada vez mais com muita informação e muito conteúdo diferente por lá. Beleza? Era isso, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!